você precisa fazer neste momento? Você foi atingido, tá sangrando, tá doendo. E tudo que você precisa fazer é respirar. Graça e paz. Deus abençoe tua vida. Boa noite, Elton. Chegou primeiro. Ei, Giza. Eu não posso te perder. Sarou, Giza. Eu recebi ordem do general. Boa noite pra você do Instagram. Boa noite pra você do Facebook. A gente dá um jeito. Vamos respirar fundo agora, dar uma parada. Vão compartilhando aí, gente, aliás. E eu não tenho nojo de você. Vão compartilhando aí pra nós. O pessoal vê que a gente entrou. Eu sei o seu valor, sei o que enfrentou. Eu vou te ajudar a afirmar. Ô, Jesus, que bênção! Vamos, eu te levo pro acampamento. Vamos dar um tempinho aí, gente, do pessoal entrando, tá? Vamos compartilhando aí. Também tô compartilhando aqui. Boa noite, Jéssica. Tá falando de onde, Jéssica? Boa noite, Deus te abençoe. Boa noite, Rita. Compartilhando, esperando o pessoal entrar pra gente começar. Boa noite, Carmen. Só não pare de respirar. O exército precisa de você. E eu não vou deixar você morrer daqui a... Amém, gente. Vamos compartilhando aí pro pessoal ver que a gente já entrou. Ah, seja bem-vinda, Jéssica. Deus te abençoe. Leda, boa noite, Leda. Deixa eu ir compartilhando aqui também, né, pro pessoal aí. Deixa eu ver aqui. Tentando aí compartilhar pro pessoal. Amém, Jesus, amém. Carla, boa noite, Carla. Boa noite. 7h75. Vamos dar mais um tempinho aí. Pessoal, juntar para não pegar a palavra pela metade. Porque hoje nós vamos falar de alguém muito importante. Muito. Luana. Que bom, Luana. Graças a Deus. Seja bem-vinda de volta. Bora, gente. Já compartilhou no Instagram, no Face, Instagram aí no aviãozinho, no Face. O exército precisa de você. E eu não vou deixar você morrer. Alguém compartilha lá no grupo da comunidade. A gente vai Voltar pra casa. Glória a Deus, aleluias. E enquanto a gente não volta para casa, a gente se encontra por aqui. Enquanto a gente não volta para casa, a gente se encontra para compartilhar a palavra do Senhor. Antes de nós começarmos a palavra, tanto no Instagram quanto no Facebook, me fala como que tá o som para você. Se o som tá dando para você entender, tá tranquilo, tá? Para depois que a gente começar, a gente pegar o embalo e ir embora, amém? Então olha para mim no Face, como é que tá o som. E olha para mim aí no Instagram. Vou abaixar aqui também um pouco. Me fala se tá bom pra gente começar. Amém, queridos? Amém, Jéssica. Jéssica disse que no Instagram tá bom. Aí no Face, gente, como que tá? Olha pra gente aí. Amém, Carmen. No Face, vambora. Leda, tá ótimo. Muito bem. Queridos, que o Espírito Santo de Deus possa falar tanto ao meu coração quanto ao seu. Antes de trazer a palavra da live, ele começa a falar comigo. Ele fala comigo durante a live. Depois da live, a palavra muitas vezes continua queimando no meu coração. E nós temos trabalhado a ação da igreja, o comportamento de nós como noiva do Senhor,
como igreja, né? O que Deus tem para nós nesses dias e a nossa responsabilidade. Eu quero observar uma coisa, eu quero até falar isso para você. Eu não sei se você já observou, nós temos muita coisa que nos distrai no dia de hoje. São muitas responsabilidades, parece que o tempo está curto, né? O tempo passa tão rápido. Você olha a segunda, de repente já estamos na sexta e a gente fica, gente, parece que os dias encurtaram. Não, nós estamos correndo tanto, há tanta atividade, tanta responsabilidade. A gente às vezes abraça o mundo e nos esquecemos que o que nos mantém de pé, o que nos fortalece é a comunhão com o Espírito Santo. E hoje eu queria falar com você um pouquinho sobre o Espírito Santo. Eu queria chamar a sua atenção para isso esta semana. Eu estava lendo uma matéria, me preocupa muito as crianças e o celular. Eu acho uma loucura muito grande, eu acho um absurdo. Muitas vezes crianças no celular, isso é normal, isso é normal. Hoje em dia você pega crianças pequenininhas, tudo ali no celular. Parece que é inofensivo, mas nós só vamos perceber esse caos se essas crianças alcançarem a adolescência, a fase adulta. Pastor, por que você está falando isso? Por quê? Eu estava lendo uma matéria de uma pesquisadora da Califórnia, eu sei que o primeiro nome é Jean, Califórnia não, San Diego, e ela fala o seguinte, que hoje, com acesso ao celular, escuta isso, pastora, a senhora vai falar de educação infantil? Não, estou introduzindo o tema para você entender aonde que eu quero chegar. Com acesso ao celular, o que acontece? Hoje, se você observar, os pais muitas vezes deixam o celular na mão da criança para distrair a criança. Se você fala, o pai vai falar, eu estou olhando, aí eu acompanho, aí eu estou por perto. Mas existem mensagens subliminares ali. Existe ali todo um sistema trabalhado, monitorado, programado, projetado para trazer informações, às vezes até de forma subliminar, e sem percebermos, estão educando e disciplinando nossas crianças. Na sexta-feira, nós falamos sobre isso. Demos um toque sobre a importância, né, do tempo com as pessoas, relacionamento e até no uso do celular também. Que ele está o tempo todo na nossa mão. O celular está o tempo todo com a gente. Às vezes eu recebo muita mensagem e às vezes alguém fala assim, nossa, eu te chamei e você nem olhou. Gente, eu tenho 2 números, 2 celulares. Os 2 recebem mensagem o tempo todo. O celular está sempre por perto. Mas as pessoas estão tão acostumadas a ficar apegadas a ele que elas não entendem que quando manda uma mensagem, o outro pode estar ocupado, pode estar fazendo alguma outra coisa. Mas vamos lá. Hoje nós temos celular em casa, nós temos na internet em casa, quase que 24 horas por dia, a maioria das pessoas. Nós temos a TV, você vai entender onde eu quero chegar. E nós queremos, às vezes, distrair a criança, o filho, lá, o neto, né? E deixa ele ali no celular. Mas nós não estamos percebendo que, por exemplo, se eu quiser fazer um programa na TV, eu vou precisar de patrocínio. Se eu quiser fazer um programa de rádio, se não for 105, eu vou precisar de patrocínio. Alguém que invista no ministério para nós alcançarmos esses lugares que nós gostaríamos de alcançar. Certo? Ok. O Império das Trevas precisa impor suas regras, seus valores e seus princípios. Ok? Ok. Ele trabalha com a rede social. Para trabalhar e disciplinar uma criança, alguém vai ter que patrocinar para o Império das Trevas a inserção dessa criança na rede social. E muitas vezes, sem os pais perceber, eles são o instrumento
das trevas para introduzir a criança no mundo virtual. Presta atenção nisso. E o que o mundo virtual está fazendo? Ele está mais na nossa vida do que o real. Se você observar, as pessoas estão sentadas numa mesa, às vezes tem 5, 6 pessoas sentadas à mesa, elas podiam rir, conversar, todas estão no celular. Elas estão extremamente conectadas ao mundo virtual e, sem perceber, estão se desconectando do mundo real. Tá conseguindo entender o que eu estou te falando? Então, o que acontece? Estamos, muitas vezes, debaixo do mesmo teto. Parece que estamos presentes, mas estamos distantes. Parece que há uma interação, uma conexão, mas ela é muito aquém daquela que eu estou tendo com o mundo virtual. Antigamente, os pais, os filhos brincavam na rua, corriam, brincavam de queimada, coisa que talvez você nem sabe o que é, né? Jogava bola, brincava de esconder, ralava os joelhos, machucava, mas vivia a infância. Hoje as crianças não têm mais infância. E às vezes nós achamos bonitinho a criança saber mexer no celular, baixar um aplicativo, baixar um joguinho. Mas o que a gente precisa entender é qual é o benefício que isso está trazendo à criança. Eu estou roubando a infância da criança. Eu estou patrocinando o império das trevas, muitas vezes, para disciplinar a criança. Espera aí que você vai entender, hein? Vai entender. Presta atenção aqui. O pai está lá com a criança, o pai chega do trabalho, ele está cansado. Teve um dia estressado, muita pressão, muita cobrança. Olha o que nós estamos fazendo. Estamos tendo comportamentos que estão gerando na criança uma identidade. E lá na frente, nós vamos perceber, nós vamos sentir o drama do que está sendo plantado. Presta atenção. A criança está lá. O pai chega do trabalho, está na frente da TV, está no celular. A criança também já tem um celular para ela. A conversa entre o pai e a criança, ela é dividida a atenção. O pai responde com comentários curtos, muitas vezes breves, sem prestar muita atenção, só para a criança achar que o pai deu atenção, que respondeu. A atenção dele está dividida entre a TV, entre o WhatsApp e entre a criança. Com isso, nós entendemos que ele não pode fornecer à criança o olho no olho, a atenção, a profundidade do relacionamento que a criança precisa. A criança faz o quê? O meu pai está assistindo TV. Minha mãe está no celular. Sobrou o que para mim? O celular. Eu também vou aprender a lidar, porque deve ser muito bom. Esse negócio deve ser muito bom. Porque todo mundo, aonde eu vou, tá todo mundo agarrado nisso, então eu também vou me apegar. Só que tem um detalhe. Eu e você temos, e nem sempre, tá? Nem sempre. Temos já uma identidade formada, a criança não. A criança está sendo formada a identidade dela. E aí, o pai e a mãe, que era exemplo, que era referência, passa a ter uma atenção dividida da criança, porque tudo que ela quer, tudo que ela busca, está ali no desenho. Então, muitas vezes, presta atenção nisso, eles estão todos no mesmo teto, estão todos dentro de casa, às vezes todos no mesmo quarto, mas não há profundidade, não há um relacionamento profundo, intenso, e a mentalidade está sendo trabalhada. A mentalidade está sendo ali configurada, e muitas vezes através de mensagem subliminar. Se você observar, as crianças hoje, muitas vezes, nem querem sair de casa. Elas querem ficar no quarto, ou ficar em casa no celular, no tablet, no computador. Por quê? Porque elas abrem as portas para o mundo, elas vão no mundo.
No início, os pais conseguem controlar. Mas quando começa a finalizar a primeira infância, a criança começa a dar tomé no pai. Ela já começa a enganar, né, o pai ou a mãe. E o que vai acontecer com essas crianças? Elas terão dificuldade de interagir com outras crianças e adultos. Elas serão crianças individualistas, crianças sozinhas, crianças irritáveis quando falam não, crianças grosseiras. Agora, eu quero que você entenda isso. A internet, tornou tudo muito fácil, mas ela detonou com o relacionamento e a comunhão. A senhora disse que ia falar do Espírito Santo, ok? Tô chegando. Você tá entendendo o que eu estou te falando. O pai e a mãe é a referência, é o exemplo da criança. Por exemplo, quando eu era criança, eu tinha a professora, o pai e a mãe como referência. Hoje, a criança tem muito mais referência. Às vezes nem respeita o pai ou a mãe. Às vezes agride. Por quê? Está faltando o quê? O pudor, que muitas vezes a gente não percebe. Está tudo indo para o ralo. A internet chegou, o smartphone para todo mundo chegou, a TV chegou, tomou conta do mundo real e fez todo mundo mergulhar no mundo virtual, ao passo de rejeitar o real. O pai e a mãe, que tem a responsabilidade de cuidar, de amar, de correr atrás, de olhar mesmo, esse é o papel. Para respirar, ele transfere para o smartphone ou para a TV. E ele acha que ele está no controle, mas existem lá o império das trevas, as fortalezas, né, mentais e espirituais. Vamos para o lado espiritual. Jesus disse assim, eu vou para o Pai. Eu vou deixar para vocês, eu vou pedir ao Pai, Ele dará a vocês outro conselheiro, outro consolador. Ele vai estar sempre com vocês. Ele vai participar de tudo. Ele vai estar com vocês o tempo todo. O conselheiro que o Pai vai mandar vai estar o tempo todo com vocês. Ele vai interagir, ele vai conversar, ele vai te ensinar, ele vai te aconselhar. Porém, eu e você precisamos interagir com ele. Agora vai lá, presta atenção nisso aqui. Quando nós começamos a nos envolver com o mundo, o conselheiro fica à parte. E nós começamos a dar a ele uma atenção dividida. Nós começamos a nos relacionar superficialmente com ele. Nós deixamos de vê-lo como exemplo, como referência, às vezes como conselheiro, e começamos a buscar nas redes sociais, no mundo, um caminho, uma direção, um conselho. Começamos a mudar o nosso foco, sendo que nós temos um conselheiro que foi deixado para estar conosco. Ele participa de tudo, ele vê tudo, ele está conosco o tempo todo. Ele percebe que a atenção está dividida, como o filho percebe. Só que tem um detalhe, o filho vai crescendo. E daqui a pouco, quando o pai falar, ele vai retrucar, ele vai responder, ele vai agredir. Por quê? Porque o pai e a mãe foram culpados por não terem dado a ele a atenção e a disciplina necessária. E agora, tudo que foi plantado vai se sobressair na adolescência. Já viu aquelas pessoas que falam assim, não sei o que aconteceu com meu filho? Ele era tão manso, tão doce, de repente ele ficou bruto, ele ficou cruel. Não sabe mesmo? Pois é. As influências que vão acontecendo. Muitas vezes, nós fazemos isso com o Espírito Santo. Ele está ali por perto. Ele quer falar. Ele quer nos aconselhar. Ele quer dar direção. Ele quer nos mostrar. Porém,
nosso sentimento, comportamento, atenção está dividida entre ele e o mundo virtual e o mundo real. E muitas vezes nós continuamos crentes, estamos dentro da igreja, até trabalhamos na igreja, temos uma função no ministério, mas não temos mais interação e comunhão com o conselheiro que foi deixado para nos ajudar. Aí a vida embola, tudo se complica, e aí, quando vem a dor, a pessoa se lembra do Espírito Santo, que ela tem um amigo e um conselheiro. Assim como os pais estão perdendo os filhos para o mundo virtual, nós estamos deixando o Espírito Santo pelo mundo real e virtual. Muitas vezes nós temos tempo para ficar no WhatsApp, na internet, na TV, mas não conseguimos ficar um tempo precioso, válido, com o conselheiro, que é o Espírito Santo. E o que é pior, muitas vezes ele está falando e a gente está ali, ó, no celular. Tá certo. E faz o contrário, atenção dividida. Como é que eu vou ouvir Deus? Eu vou dar atenção ao mundo virtual e ao mundo real. Muitas vezes o que Deus vai me falar vai contra o mundo virtual e o real. Porque a palavra de Deus vai na contramão do mundo. Uma outra coisa que nós precisamos entender, a Bíblia diz que ele foi deixado para nós. Mas a falta de atenção, de comunhão, de relacionamento, pode entristecê-lo. Sabe o que é entristecer, gente, no dicionário? Fala de definhar e murchar. A nossa falta de comprometimento e de atenção com o Espírito Santo pode entristecê-lo. E primeiro eu entristeço, depois ele murcha, não é isso? Vai definhando, e a Bíblia fala que ele pode ser apagado. Agora preste atenção. Efésios 4:30 fala assim: não entristeçam o Espírito Santo, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. O que pode entristecê-lo? Temos alguns detalhes aqui. Livrem-se de amargura, calúnia, ira, gritaria, maldade. Esses sentimentos e comportamentos nos tiram a sensibilidade, e tirando a sensibilidade, teremos dificuldade de interagir e de ouvir o Espírito Santo. Com a criança também. A criança está na frente do pai e da mãe assistindo TV. O pai está assistindo crueldade, violência, jornal, morte, às vezes um filme. O celular, ele não está percebendo, mas a criança está sendo educada para perder a sensibilidade. A criança está perdendo a sensibilidade devido à exposição que ela está tendo. E aí, sabe o que acontece? Lembra que sexta-feira eu comentei com vocês assim, me dá medo pensar de quem serão essas crianças no futuro? Quem lembra, sexta-feira falamos disso? Eu comentei com você semana passada, né? Que essas atrocidades que estamos vendo aí, crimes, estupro, essa violência toda, está sendo feita, realizada por adultos entre 24 e 35 anos. Quer dizer, não foram disciplinados através de rede social, não tiveram acesso à TV a cabo, à internet 24 horas por dia, não tinham acesso a telefone com celular o dia todo. E olha a crueldade que, de uma certa forma, não se sabe como, os pais não conseguem explicar, como que essa crueldade foi plantada nessas crianças, nesses adultos, ao ponto de matar, esquartejar,
programar um crime, abandonar uma criança, certo? Amém? Aí eu comentei com vocês assim, imagina vocês que tipo de adultos serão essas crianças que vivem no celular, no computador, no tablet. Crianças que através de desenhos animados, de programas, estão perdendo a sensibilidade do olho no olho, da interação com os pais, do pai brincar, correr com ele, participar. Crianças que estão sendo esfriadas, crianças que estão crescendo sem interagir, sem participação. Com isso, elas estão perdendo a sensibilidade e no futuro elas serão mais frias e cruéis do que essas que estão fazendo os crimes de hoje. Tá conseguindo entender o que eu tô te falando? É pesado, mas é guerra, é mundo espiritual. Aí, a Bíblia fala assim, não entristeçam o Espírito Santo, certo? Por quê? Eu preciso interagir com ele. Quando eu entro na ira, quando eu entro na amargura, na gritaria, na maldade, eu perco o contato com ele, eu perco. Eu paro de entender, eu paro de ouvir a voz dele, de me comunicar com ele, com isso eu vou me afastando. Da mesma forma que os pais estão plantando o distanciamento dos filhos e não percebem. Os filhos interagem mais com o celular, com a rede social do que com os pais. Futuramente os pais vão falar e eles não vão dar atenção. Futuramente os pais vão falar e eles não vão ouvir. Aí sabe o que vai acontecer? O mesmo que está acontecendo com a igreja. A igreja se envolveu tanto com o mundo, a igreja mergulhou tanto no mundo virtual ou real, que ela acabou perdendo a sensibilidade ao Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz em João 16:8 que o Espírito Santo é que convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas como que ele vai convencer uma pessoa que não interage com ele? Como que ele vai convencer uma pessoa que não conversa com ele, que não tem tempo com ele, que não sabe o que se passa no coração dele, mas ele sabe o que se passa no nosso coração? Porque se somos templo do Espírito Santo, ele está participando de tudo. Ele está vendo tudo. Ele está assistindo tudo. Ele está vendo a trilha que eu estou seguindo. Ele está vendo o meu comportamento. Ele está vendo a minha mente sendo desconfigurada e configurada à moda do sistema. Ele está vendo tudo. Ele tenta falar comigo, mas a minha atenção está dividida. Eu estou entre o celular, entre a TV e um pouquinho no mundo real. Ele tenta me dar conselho, ele tenta me dar direção, mas eu já não consigo mais ouvi-lo. Ele vai se entristecendo. E aí ele vai, não é que eu me distancio, ele se distancia, eu vou me distanciando. Agora preste bastante atenção na criança, mesma coisa. A criança quer a atenção do pai. A criança quer a atenção da mãe. A criança quer conversar. A criança quer interagir. Ela quer falar, ela quer viver, ela quer contar. O pai e a mãe, para ter sossego, entrega o celular para a criança. Tipo, fica aí, me dá um pouquinho de descanso. E o que acontece? Ele está negociando com a criança. Eu te dou o celular e você fica quieto, mas ele está perdendo o tempo de interagir, de participar com a criança. Quando a criança vai falar, muitas vezes o pai ou a mãe fala o quê? Dá licença que eu estou trabalhando, eu estou ocupado, vai brincar no celular? Toma! Aí vai lá, dá o celular para a criança, para ela deixar o pai e a mãe respirar. Espera. Vamos levar para o mundo espiritual. O Espírito Santo tentando falar comigo e com você. Tentando mostrar para a gente que alguns sentimentos e comportamentos que nós estamos alimentando vai nos trazer desgosto, aflição, perturbação. Vai nos afastar dele. Mas nós estamos tão
distraídos com outras coisas que nós não estamos dando mais tanta importância ao relacionamento com o Espírito Santo. E aí começamos a chorar e lamentar, aliás, quando percebe. Porque muitas vezes a igreja do Senhor, a noiva, nem percebe que ela deixou o Espírito Santo lá atrás e começou a caminhar. Ele assistindo tudo, presta atenção. Uma das coisas que nós temos visto hoje na TV, nas redes sociais, que é o quê? O princípio da rebelião. Nem precisa ir longe. Liga a TV, o jornal, um minutinho, você vai ver. O princípio da revolta, da indignação, de se levantar contra a autoridade, filho batendo nos pais abandonando os filhos, não se respeita autoridades na escola, governo, estado, município, médicos apanhando dentro de hospital, filhos abandonando o pai nas ruas. Preste bastante atenção. Nós não estamos percebendo que há uma rebelião, há uma revolução maligna sendo implantada na nossa mente. Agora imagina, se nós adultos estamos sendo afetados, imagina as crianças. Daqui 6, 7 anos, os pais vão querer conversar, mas elas não vão querer mais. Os pais vão querer ensinar, mas elas já aprenderam. Está conseguindo entender? Eu estou mostrando para você o Espírito Santo como aquele que quer atenção, que quer interagir, que quer conversar, que quer participar. E nós correndo para lá e para cá sem ter tempo para o Espírito Santo. E ao mesmo tempo a criança hoje, que está órfã de pai e mãe, porque ou assumiu o celular, o smartphone, a TV, adotou a cobertura dela, adotou a disciplina, e nós só vamos entender o mal que isso vai causar lá na frente. Vamos continuar. No livro de Isaías, capítulo 63, verso 10, falando de revolta e rebelião, entristece o Espírito Santo e faz com que ele se tornasse inimigo deles e lutasse contra eles pessoalmente. Espera. A rebelião foi o que fez com que Lúcifer fosse expulso do céu. Deus não chamou Lúcifer para uma reunião de confronto. Expulsou. Rebelião, fora. Agora presta atenção, Isaías está falando aqui, entristeceu o Espírito Santo. Ele pode se tornar inimigo e lutar pessoalmente contra a pessoa. Nós estamos vivendo dias de rebelião. E rebelião declarada contra Deus. E muitas vezes a igreja, sem perceber, está sendo conivente com isso ou sendo omissa. Presta atenção para você ver uma coisa. O que entristece o Espírito Santo? Efésios 4, 29 fala de palavra torpe. O que é palavra torpe? Gente, eu estava ouvindo o pastor Hernani falar que nós chegamos num tempo que está ficando comum falar palavrão até na hora da pregação no púlpito, como nós já vimos na rede social. O que é palavra torpe? Diz aqui, palavras, olha a tradução do que é uma palavra torpe. Palavras que deixam o Espírito Santo embaraçado, constrangido. Se eu conto uma piada, se eu falo alguma coisa, uma palavra pesada, obscena, sabe o que está acontecendo? O Espírito Santo que habita em mim está ficando constrangido, porque eu sou morada do Espírito Santo. O meu comportamento, eu posso estar deixando ele constrangido. A Poliane, minha filha, me leu uma frase que eu falei, Senhor, obrigada por ela lembrar de mim nessa frase. Ela falou, mãe, eu li uma frase que eu me lembrei de você. Viva de forma tão digna que no seu velório ninguém tenha que mentir a seu respeito. Eu me senti muito feliz dela falar isso, né? Por quê? Mãe, ninguém vai ter que mentir no seu velório sobre você. Porque a gente procura viver de forma digna. Eu já contei para você da mulher que estava no velório do marido? E todo mundo chorando, lamentando. E a mulher sentada.
E aí chega um e fala, ele era muito bom, ele era um moço feliz, um moço trabalhador, e colocando o homem lá em cima. Todo mundo que chegava olhava e elogia, dava um adjetivo legal para ele. Aí a mulher chama o filho, baixinho, e fala, filho, corre lá e vê se é seu pai que está no caixão, ou será que nós estamos no velório errado? Por quê? Porque ele não era nada daquilo que as pessoas estavam falando. Quem comia um quilo de sal com ele era a esposa, e ele sabia. Querido, quando o nosso sentimento, comportamento entristece o Espírito Santo, quando ele vai entristecendo, nós podemos apagá-lo e afastá-lo de nós. Nunca houve tanta necessidade do Espírito Santo no meio da igreja. Mas eu tenho o Espírito Santo. Qual a última vez que falou com ele, que teve tempo com ele? Que desligou tudo para ouvi-lo? Que ouviu os conselhos dele? Como que está acontecendo tanta atrocidade no mundo? E a igreja? Cadê o fogo da igreja? Aonde que está o fogo que vai arder em nós de tal forma que vai se propagar na nossa geração? Nós precisamos acender o fogo novamente. E o fogo só pode ser aceso se eu me desconectar de tudo em volta e ter um tempo bom com ele. Outra coisa que eu quero que você preste atenção. Ficamos 3 dias sem live por causa da voz, né? E não adiantou muita coisa, não. Continua falhando. A Bíblia fala em Mateus 4 que por causa da promiscuidade, o amor de quase todos, né, se esfriará. Nós estamos terminando, mas antes eu quero contar uma coisa para você que eu vi o apóstolo Hernani falando. Eu sigo ele, gosto muito da palavra dele. E ele estava falando do ponto de vista dele a respeito daquele aborto que foi feito na menina de 10 anos. E ele contou uma coisa. Eu vi tanta gente julgando. A gente não tem que julgar. Só quem está vivendo a história pode dizer. Mas ele mostrou um lado aqui que eu fiquei assustada. Ele disse, olha, vazou laudos daquele caso. E ele fala assim, a criança que tinha 10 anos, ela foi violentada por muito tempo pelo avô e por tios, dos 6 aos 10 anos. Ela engravidou. A avó sabia. Só apareceu isso porque teve que ir ao médico, porque não dava mais para esconder a gravidez, que já estava de 6 meses. Vamos lá, 6 meses de gravidez, ele pontuando. A criança já está com 22 semanas e tem mais ou menos 500 gramas. Tá tudo formado. Falta amadurecer, falta complementar, falta ela ganhar peso, né? Eu tive filhos que nasceram de 7 meses. Aí ele contou uma coisa que me assustou. Ele falou, olha gente, meu Deus, as pessoas perderam a sensibilidade. Que nem a criança que fica agarrada no celular, no mundo virtual o tempo todo, está perdendo a sensibilidade no dia a dia. E os pais não estão percebendo, só vão notar lá na frente. A igreja do Senhor também está perdendo a sensibilidade. Espera, como assim? Diz ele que no laudo fala o seguinte, no domingo à noite, injetaram na menina cloreto de potássio. O cloreto de potássio não é usado nem em criança. Ele começou a queimar o feto. No domingo à noite, introduziu cloreto de potássio e a criança foi ser operada na terça-feira. De domingo à noite até na terça-feira, aquele bebê, que era uma menina, que já estava de 6 meses, foi queimado, agonizando e sofrendo até na terça-feira. Do domingo à noite até na terça. A menina de 10 anos corria risco de vida. E a outra menina dentro dela também estava morrendo. Presta atenção na análise dele. Teve o parto. E ele avaliando o seguinte, a menina correu risco de vida. Porque o cloreto de potássio foi introduzido no domingo à noite e ficou agindo no organismo dela até na terça. Se ela teve que passar pela cirurgia para tirar
o bebê, tanto vivo quanto morto, por que não tirou vivo? Por que não sedou ela? Ela passou por toda aquela dor, por toda aquela dificuldade. Ela não ia nem ver a criança e dava para doação. Mas o que acontece? Preste bastante atenção. Eles tiveram a oportunidade de escolher fazer o parto e cuidar da criança, ou, né, dar o cuidado necessário para tentar salvar a vida da criança. Não, resolver o problema matando a criança, envenenada, era uma criança. Usou isso no Brasil todo para manipular a população, para manipular a sociedade, para chamar a atenção, para favorecer um aborto. A menina vai ficar traumatizada do mesmo jeito. No futuro ela pode se culpar do mesmo jeito. E família ela perdeu. Porque o pai, porque o avô, os tios que violentaram e a avó que sabia, tá tudo encrencado. Então ela perdeu a infância, ela perdeu a saúde, porque tá arriscado nem poder ter mais filhos. Ela perdeu a família, ela perdeu a privacidade, porque as pessoas começaram a agredir ela. E é tão incrível, querido, como que a humanidade está esfriando o coração, como que a humanidade está perdendo a sensibilidade, que começou aquela guerra, aquela briga, até crente tudo brigando, atacando a menina, né? Mas tinha duas meninas sofrendo. Uma menina que estava grávida, fruto do estupro, e uma criança que estava dentro dela morrendo. Eu conheço duas pessoas adultas maravilhosas que são fruto de um estupro e que conheceram Jesus, que tiveram a oportunidade de recomeçar. A gente não está aqui para julgar nenhum nem outro. O que eu estou te falando é a frieza da nossa geração. É a frieza da nossa geração agora. Se chegou até o 6º mês, aplicar um remédio e ela ficar de domingo a terça com a criança agonizando dentro dela e ela também correndo risco, por que não tentar salvar a criança? Porque havia interesses políticos por trás disso. Porque há um planejamento, há leis para serem adotadas. Outra coisa, está mostrando para a sociedade situações e a sociedade corre para as redes sociais para comentar e não está percebendo que estamos muitas vezes que nem ratinho de laboratório, sendo controlados e manipulados e a nossa mente sendo configurada. Como que eu vou me livrar de tudo isso? Como que eu vou sair fora de tudo isso? Sem o Espírito Santo. Por isso que o Senhor Jesus deixou o Espírito Santo. Para aconselhar, para mostrar, para ensinar. Porque se tem o Espírito Santo, alguém falou para mim assim, pastora, a senhora vai me desculpar, eu posso até ter ajudado aí no aborto, mas eu tenho que aprender a separar a profissão da minha vida pessoal, porque o meu trabalho eu vou viver de quê? Então tá normal. É normal hoje trabalhar no lugar e colocar a vida do outro em risco para poder colocar pão na mesa. É normal matar, é normal virar as costas pro outro, é normal. Por que tá normal? Porque a igreja, as pessoas, a sociedade está se afastando do Espírito Santo. E com isso, o que a nossa nação está fazendo? Ela está acumulando um crédito de sangue derramado na nação. Ela está acumulando um crédito, olha o que fala aqui em Isaías 63, ele se torna inimigo deles e luta contra eles pessoalmente. Então, o ser humano está esfriando o coração, o ser humano está perdendo a sensibilidade, sem perceber que ele está sendo desconfigurado e configurado à moda do sistema. E muitas vezes a igreja, muitos, só você para a rede social, a igreja está acompanhando esse pensamento, esse raciocínio. E nós estamos nos afastando cada dia mais do Espírito Santo. E aí paramos de ouvir a voz, não é que ele não fala, é porque nós estamos que nem o pai e a mãe na frente da TV e do celular. Lembra no início que eu falei? Filhinho,
Papai está ocupado, toma o celular, vai brincar. Bota lá num desenho, num joguinho, maravilha. O menino está ali enquanto eu estou assistindo TV, estou no WhatsApp e dou uma atenção dividida para ele. Só não percebo e não entendo as mensagens subliminar, muitas vezes invisível, que está ali formando o caráter e a personalidade da criança. E daqui 10 anos, essas crianças serão as que estão esquartejando, serão as que estão largando a família, as que estão realizando aborto friamente, porque perderam a sensibilidade lá na infância, quando não tiveram diálogo e relacionamento com os pais, quando ficaram à mercê do celular e da TV. Então, futuramente, se já não estivermos vivendo isso, a igreja do Senhor não vai ter prazer mais de ir para a casa do Senhor, porque ela perdeu a sensibilidade, ela não ouve mais a voz de Deus. Vai lá depois da pandemia, vai ver as igrejas. Muitos não voltaram, arrumaram muletas para escorar e não voltaram mais para congregar. E hoje ficamos igual criança, com o celular na mão se distraindo. Não queremos nem sair de casa, não queremos interagir, não queremos envolver. Por quê? Porque perdemos a sensibilidade, porque fomos reprogramados, estamos sendo reprogramados. Você acha mesmo, querido, que essa igreja que está aí vai aguentar os últimos dias? Se uma pandemia tem gente que já afastou e não voltou, você acha mesmo que esta igreja do Senhor que nós estamos vendo, ela vai subir nas nuvens para encontrar com o Senhor Jesus? Ela não paga preço? Ela não renuncia? Ela não tem atitude? Ela não resplandece? Ela não brilha? Quem está no escuro fica mais no escuro? Muitas vezes é crente, agente secreto, ninguém nem sabe que é crente. Muitas vezes está convivendo ali, tem gente suicidando lá dele, gente morrendo, gente se perdendo. E o crente não tem luz, ele não tem nada para passar, ele se perde. Passa 15, 20 anos dentro da igreja e não ganha os parentes para Jesus. Está errado. Por quê? Por quê? Porque entregaram para nós bebês um celular na mão, no sentido figurado. Nos distraíram de alguma forma e nós perdemos a sensibilidade. A única maneira dos pais salvar a infância dos filhos é ser menos irresponsáveis, menos egoístas, não patrocinar, desligar a TV, tirar o celular da mão das crianças e falar, olha, eu quero te conhecer, eu quero que você conheça teu pai e tua mãe. Pastor, a senhora está sendo muito radical. Eu sou mesmo. Eu prefiro ser radical e ir para o céu do que ser muito tranquila, light, aberta e para o inferno de encontrar com muitos amigos meus lá. Se nós não formos radicais, queridos, se nós não tomarmos uma posição imediata, nós vamos nos arrepender amargamente. Porque vai chegar um tempo que nós vamos procurar o Espírito Santo e não vamos mais encontrar. E eu não quero nem estar aqui nessa época, mas muitos vão estar. Então, o que eu quero falar para você hoje, nesta semana, querido, dá uma olhada no teu coração. Você tem sido uma pessoa insensível à dor do outro, insensível aos acontecimentos? Como é o seu comportamento na sua congregação? Ou você nem congrega mais e tem uma boa desculpa, né? É o outro. Ouvi alguém falar assim que na arca, né? Como é que é? Que a igreja é como a arca de Noé. O mau cheiro era insuportável, mas era o único lugar que poderia sobreviver. Lá fora era um dilúvio. Penso a mesma coisa, a igreja tem erros e defeitos. Mas eu desconheço um lugar que me restaura, que me renova, que me dá direção melhor do que lá. Não tem desculpa. Essa semana nós vamos falar do Espírito Santo. Essa semana eu quero te fazer um desafio. Vai para o seu tempo a sós com Deus e diga ao Espírito Santo, eu estou aqui. Eu desliguei meu celular, eu desliguei a minha TV, eu quero te ouvir. Eu quero te conhecer e quero te dar a me conhecer. Eu quero ouvir tua voz e quero que o Senhor ouça a minha. Quero caminhar contigo, quero andar contigo. Eu quero ser a igreja do Senhor que brilha na terra. Eu quero ser como um farol para aqueles que estão na escuridão, que estão perdidos.
Eu não fui chamado para ser juiz de rede social. Eu não fui chamado para entrar em polêmicas e disputas e discussões de rede social. Ô Espírito Santo, eu fui chamado para te representar. Espírito Santo, eu fui escolhido para andar contigo sobre a terra. O Senhor Jesus disse que só viria para andar comigo. Eu sou o templo do Espírito Santo. Espírito Santo, eu quero te levar para os lugares aonde eu for, sem te deixar constrangido. Eu não quero que a minha palavra, que a minha conversa, que o meu vocabulário, que o meu comportamento venha te entristecer e te fazer definhar e te perder. Eu quero caminhar contigo, eu quero andar contigo, Espírito Santo. Eu quero ouvir tua voz, eu quero escutar tua opinião a respeito de tudo que está acontecendo. Eu não quero ser, coisa de efeito manada, todo mundo está indo, deixa eu ir também. Aí vai lá, clica no comentário, faz um comentário cruel e se torna um como outro qualquer. Tem 600 comentários e o meu e o seu se perde lá no meio, porque é tudo farinha do mesmo saco, é tudo igual. Não. Nós temos o Espírito Santo e ele está quietinho, observando, assistindo. Ele está vendo que a igreja está perdendo a sensibilidade. Ele está vendo que a igreja está bem aquém do que deveria estar. E ele tem muito para falar, querido. Ele tem muito para te passar. Ele tem muito para ensinar e para aconselhar. E esta semana, nós vamos estar aqui às 7 horas, falando sobre o Espírito Santo. Busque a presença dele. Busque a companhia dele. Esses dias eu tenho visto como me dói, queridos, como me dói. Mas rasga o meu coração ver uma criança com o celular na mão ali, o tempo todo. Como me dói, porque a gente sabe o que está sendo plantado ali. Uma geração fria, uma geração cruel. Se nós estamos assustados com o que nós estamos vendo hoje, se Jesus não voltar em 5 anos, nós vamos ver jovens frios, sensíveis, insensíveis e cruéis fazendo crimes terríveis. E aí vão perguntar onde foi que os pais erraram. Erraram em transferir responsabilidade, em não dar tempo para ele. Sabe, queridos, o tempo, o seu filho é responsabilidade sua. Vai andar atrás sim, vai limpar, vai olhar, vai passar um remedinho no joelho, vai, aproveita o máximo, porque a fase passa muito rápido. Vive, aproveita o máximo. E que um dia o teu filho possa falar assim para você. Eu vi uma frase e lembrei de você. Viva de forma digna, ao ponto de ninguém ter que mentir no seu velório. Que coisa boa. É o meu maior esforço tá sendo luz e referência. Eu preciso. É fácil, não. Tem hora que a gente quer surtar. Mas aí a gente se lembra que tem alguém morando aqui. E se tem alguém morando aqui, eu quero ouvir a opinião dele, eu quero ouvir o que ele diz. Eu quero escutá-lo. Amém, queridos? Preste bastante atenção. Você pensa que está sozinho, mas não está. Os discípulos no caminho de Emaús estavam com expectativa frustrada. Estavam achando que Jesus mentiu, enganou e havia abandonado eles. E Jesus estava caminhando ao lado deles, conversando com eles. O Espírito Santo está vendo e participando de tudo. Resta saber se o que ele tem participado da minha vida e da sua vida tem fortalecido, tem dado prazer ou tem feito ele se entristecer, apagar, definhar, até não mais existir. E aí não vai querer ir na igreja mesmo, não? Para que na igreja? Na igreja para quê? Eu não sinto nada. Na igreja para quê? Eu chego lá, eu só vejo erro, defeito. Não consigo sentir a presença de Deus. Presta atenção para a gente terminar e orar. Quando você é amigo do Espírito Santo, até onde Deus não está, você faz ele chegar, porque o Espírito Santo está com você. Quando você é amigo do Espírito Santo, o culto pode estar ruinzinho, pode até nem ter pregador, não ter ninguém, mas a glória de Deus vai chegar lá, porque você carrega a glória com você. Você carrega o Espírito Santo com você. Então,
aonde eu e você entramos, tem por obrigação de se tornar um lugar melhor. Está faltando fogo? Está faltando óleo? Espera que nós estamos chegando. Nós temos fogo e temos óleo. Ah, está faltando ouvir a voz de Deus? Espera aí que eu estou chegando porque Ele falou comigo hoje. Ah, eu quero ver, né, a oração, eu quero sentir a presença de Deus. Toca aqui, minha irmã. Vem, vamos conversar. Vamos orar. Oh, mas eu não sei o que eu estou sentindo. O meu coração está se aquecendo, está enchendo. Você está falando e está me dando vontade de orar, de chorar. Porque você está recebendo o Espírito Santo. Esse é o nosso papel. Não é de ser como o mundo. Nós estamos fazendo como os pais, muitos pais dessa geração. Estamos nos distraindo com WhatsApp, com TV e deixando o filho, tá por perto ali, eu tô de olho. E de repente leva um susto, porque vai ver que se enganou. Não, o Espírito Santo aqui, ó, quando eu preciso dele, quando eu tô chorando, quando eu tô com problema, eu corro nele. Não é isso. Não é isso. É amizade, é amigo. João 16:8, o Espírito Santo veio para convencer do pecado, da justiça e do juízo. Como que eu vou convencer alguém que não presta atenção em mim? Como que eu vou convencer alguém que não me olha nos olhos, que não participa, que não comunica comigo? Amém, queridos? 1 minuto para você dar uma pausa aí, para a gente orar e estar apresentando esta semana nossa junto com o Espírito Santo. É respirar fundo. Respirar fundo. E deixar Ele falar, se manifestar. Neste momento, você foi atingido, tá sangrando, tá doendo. E tudo que você precisa fazer é respirar. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por esse momento na tua presença. Compartilhamos hoje, Senhor, a tua palavra. E, Senhor, fizemos um paralelo entre a educação atual, o comportamento e a atitude dos pais diante das crianças de hoje e o relacionamento nosso com o Espírito Santo. Sabe, Senhor, muitas vezes nos envolvemos tanto com o mundo, porque o mundo está gerando em nós aquela expectativa de fama, sucesso de carreira, os likes, o reconhecimento, a aceitação. Estamos tão preocupados em ser aceitos e respeitados pelo mundo que estamos deixando o Senhor de lado. E o Senhor tem tanto para nos falar, tem tanto para nos mostrar. Nada disso tem graça, Senhor, se perdermos a tua presença. Nesta semana, Espírito Santo, nós queremos nos reunir aqui para falar de ti, para falar a teu respeito. Queremos nesses dias estreitar os nossos laços, alinhar os nossos pensamentos e sentimentos com os seus. Não permita que a gente perca a sensibilidade ainda mais. Não permita que a gente perca o contato, o alinhamento, a conexão contigo. Porque esse mundo está ficando cruel, frio, intolerável, insensível. E é por isso que o Senhor Jesus diz que nos deixaria o Senhor para não permitir que a gente se perdesse a tal ponto de repente olhar para trás e perceber que deixamos que o Senhor se entristecesse, definhasse e apagasse. E aí não vai ter mais jeito. Pai, coloco diante do Senhor cada pessoa que está comigo, ali no Facebook, aqui no Instagram. Espírito Santo, chama. Chama porque eles vão te ouvir. Depois dessa palavra, chama porque vão te ouvir. Que o Senhor Jesus nos abençoe e nos fortaleça, nos dê vida longa para ser luz para quem caminha nas trevas. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Geralmente nossa live dura 40 minutos, hoje ela se estendeu, o Instagram já está avisando. Você que quer receber nossas mensagens, 339-9104-9478. Seja amigo do Espírito Santo. Deus te abençoe. Amém? Até amanhã, às 19 horas. Até amanhã, gente!